O engraçado é que ontem eu terminei de ler Josué juntamente com os meus filhos e finaliza o livro de Josué com a morte de Josué, assim como Deuteronômio finaliza com a morte de Moisés. E quando eu terminei de ler o livro, os meus filhos falaram: mãe, mas ele morreu? Sabe, eles ficaram perguntando: mãe, ele morreu, ele escreveu o livro e morreu? E sim, filho. E deixa eu falar uma coisa para vocês. O último livro que eu vou ler é o livro da história da Thalita. O último livro que você, Davi, contei para o meu filho mais velho, que você vai ler é o livro da história do Davi. E o último livro, Felipe, que você vai ler, qual que vai ser? Qual que vai ser? Aí ele falou assim: vai ser o livro da história do Felipe. É isso mesmo. Nós estamos escrevendo a nossa história e nós só vamos terminar de escrevê-la quando tudo acabar aqui. E aí, quais são as decisões que a gente vai ter no nosso livro da nossa vida? É uma decisão diária, né? Quando a gente amadurece, se torna adulto, a gente vê mais ainda o impacto das nossas decisões, né? A gente pensa: puxa, se eu tivesse feito isso lá atrás, hoje eu não estaria assim. A gente começa a ter uma reflexão mais ampla, baseando-se nas nossas experiências, né? E o que mais é interessante nisso tudo é que nós precisamos aceitar o amor de Deus para as nossas vidas. Muitas das vezes a gente tem resistência em aceitar o amor de Deus, porque a gente está tão padronizado em ter merecimento, que na hora que a gente vê que o amor de Deus ele é independente do nosso merecimento, de que ele olha para nós, porque Cristo nos amou primeiro. Sim, Cristo nos amou primeiro. A história ela é dividida antes de Cristo e depois de Cristo, devido a tal impacto dessa decisão de Jesus por nós. Tal impacto que impactou tantas vidas ali no começo da história cristã, dos seguidores de Jesus, que nos impacta até hoje. Nações são transformadas quando conhecem o Evangelho, as boas novas de Jesus. E a nossa vida também. Só que nós crescemos no padrão de merecimento. Você fez isso, então você merece aquilo. Você deixou de fazer isso, então você não merece. Nós crescemos assim, mas a gente precisa entender, a primeira coisa que precisa virar na nossa mente é que o amor de Deus, ele é por nós simplesmente porque ele nos ama, sem padrões. Ele nos ama, ele nos aceita e no decorrer do caminho ele vai nos moldando, vai nos ensinando, vai nos transformando. Quão bom é a gente caminhar lado a lado com Deus e aceitar esse amor, não ter resistências para aceitar, não colocar padrões para que sejamos amados. Não, nós somos amados. Por isso que esse amor nos constrange. Nós não merecemos tal amor, não é por merecimento. A graça é isso. Graça significa favor e merecido. Nós não merecemos, porém Ele nos ama. Ele nos ama pelo que nós somos, não pelo que podemos oferecer a Ele. Tal amor é tão grande que foi demonstrado numa cruz do Calvário. O que Jesus fez para ser crucificado? Ele curou, ele mostrou a verdade. Jesus, ele não teve preconceitos. Ele se assentava com as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Ele se aproximou curando e transformando essas vidas. E ele foi crucificado. Mas ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu a entrego. Foi necessário essa demonstração pública de amor por nós. No entanto, ele nunca pecou, ele nunca errou. E por isso que ele ressuscitou no terceiro dia, trouxe a vitória sobre tudo, até mesmo sobre a morte. E para que nós tenhamos vida também. Por isso que é tão transformador você conhecer a Cristo, você aceitar esse amor. E quando a gente aceita esse amor, a gente também tem que nos amar.
A Bíblia fala: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu só posso dar o que eu tenho. Se eu tenho mágoas, se eu tenho rancor no meu coração, o que eu vou oferecer para o outro? Automaticamente eu vou oferecer uma palavra ruim, uma atitude rude. Só que eu vi isso depois que eu me tornei mãe, que eu precisava estar bem para os meus filhos estarem bem. Porque muitas das vezes a gente pula etapas, a gente quer fazer para o outro, fazer para o outro, fazer para o outro, só que também tem aquelas pessoas que esquecem de si e vão colocando as outras pessoas em primeiro lugar. É errado. A gente tem que estar bem, então a gente tem que ter uma rotina para um alinhamento com Deus, um alinhamento conosco mesmo. Nós temos que nos cuidar. Tudo isso é uma demonstração de nós mesmos para nos amar, certo? Consequentemente, nós vamos estar saudáveis e naturalmente vai fluir. Vamos amar o próximo. Vamos conseguir amar os nossos familiares, vamos conseguir amar os nossos filhos, vamos conseguir amar as pessoas que nos cercam e transmitir esse cuidado e amor porque nós recebemos primeiro. Então, da maneira que eu me trato, automaticamente vai ser a maneira que eu vou tratar o próximo. Vai ser algo natural. Agora, se eu quero camuflar, se eu não alimento o amor próprio diário, se eu não alimento uma vida com Deus diária, se eu não me lembro todos os dias de que Ele me ama, eu posso até forçar tratar as pessoas bem, mas vai ter um momento em que essa máscara vai cair e as pessoas vão ver quem realmente eu sou. Porque vai ter um momento que a pancada vai vir, que vai sair. Então a gente tem que ser sinceros conosco mesmo, semear esse amor próprio, porque Deus nos amou primeiro. Se Deus nos amou primeiro, se Ele não mediu esforços para demonstrar esse amor, por que nós não vamos nos amar? E consequentemente vamos demonstrar isso ao outro. Você sabia que o amor de Jesus ele é demonstrado como nós tratamos um ao outro? Então nós precisamos cultivar esse amor. O amor ele é exercitado também. E tem um amor que ele é muito pleno. Depois dá uma pesquisada, coloca no Google, amor ágape. Um amor entre irmãos, um amor que é mútuo. Antigamente, no começo da igreja, via muito isso, esse cuidado mútuo um com o outro, porque entenderam que são um só em Jesus. Que quando nós temos o mesmo pensamento, uma mesma comunhão, nós acabamos tendo uma união através disso. E ser um só em Jesus, assim como Jesus era um só no Pai, faz toda a diferença. Faz a igreja crescer e esse amor ser exposto, expandido ao mundo. A tendência do ser humano é caminhar longe desse amor. Então, com o passar do tempo, o mundo ele vai se afastando desse amor. E através de nós estarmos cultivando todos os dias esse cuidado, essa paciência mútua que precisa ter, as pessoas do mundo vão despertando para esse amor. E vão ver, puxa, olha, existe amor. Puxa, olha, existe cuidado. Nossa, por muito tempo eu me senti abandonado, por muito tempo eu me senti esquecido. Mas quando eu conheci Jesus, eu conheci tal pessoa, eu me senti amado. Olha, tal pessoa se importou com a minha dor. É coisa simples do dia a dia. Às vezes você sorrir para uma pessoa, falar tudo bem com você, já faz toda a diferença. Vamos multiplicar isso, mas primeiro tem que começar em nós. Então vamos lembrar? Deus ele nos amou, demonstrou o seu amor em Jesus Cristo. Esse amor ele não requer que nós mereçamos, porque ninguém merece esse amor. Mas ele nos ama por nós simplesmente existir. Ele nos ama. Basta nós aceitarmos ser amado. Segundo ponto, por ele nos amar, a gente reconhece esse amor e a gente se ama também, a gente se aceita.
aceita as nossas características individuais, aceita os nossos defeitos que precisam ser melhorados e cultiva uma conexão diária com Deus, a confirmação desse amor diariamente e, consequentemente, nós iremos transmitir esse amor para as pessoas que nos cercam. É uma consequência natural. Para hoje, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 15. Eu não ia ler o versículo 11, mas eu vou ler. Fala assim, ó. Jesus falando: Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, versículo 12. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então Jesus, ele não nos chama mais de servos, ele nos chama de amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo, ele sabe tudo o que o Senhor faz. E Jesus, ele quer contar tudo para nós, tá? Então é João, capítulo 15, versículos 11, 12, 13 e 14. De louvor a gente vai ouvir O Amor Me Amou, de Amanda Loyola e Marcelo Marques. E a gente precisa entender e aceitar que nós somos amados. Eu recomendo você a olhar no fundo dos seus olhos no espelho e dizer que você é amado. Eu quero que você lembre desde a sua infância, se veja com 4 anos, 5 anos, com 7 anos, com 12 anos, com 15 anos, com 18 anos e até agora. E em todas as fases que você lembrar de você, você olha no fundo dos seus olhos e fala: eu sou amado, eu sou amada. Olhe bem no fundo dos seus olhos e faça esse exercício. Muitas pessoas podem até se emocionar no momento, mas é muito importante você saber disso, porque automaticamente você vai transmitir para outras pessoas. Combinado?